Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou mostrar para vocês, vai ser mais uma apresentação, tá? É dessa trilogia. É uma história única em 3 edições, tá? Então, assim, quem comprar um vai ter que comprar 2 e o 3, porque é uma única história, ok? Então, esse é o 1. Esse é o 2. Opa. E esse é o 3. Tá? É da Jonathan Luna e Sarah Vaughan, tá? Bom, ultimamente, tá? O assunto robô senciente, que quer dizer com consciência, tem sido explorado em muitos contextos, principalmente como parceiro amoroso. Um exemplo é o filme da plataforma Max, Companheira Perfeita. Um thriller de quem gostar do assunto, é bem bacana. Bom, Alex e Ada, deixa eu pegar o primeiro aqui, tá? Aborda, tá? Um assunto de relacionamento de robôs em relacionamento amoroso entre humanos, juntamente com a polêmica de serem ou de terem potencial de se tornarem cientes. Mas, como é proibido pelas autoridades, as empresas escondem tal fato. E essa potência da consciência, ela fica em stand-by, podendo ser corrompida a qualquer momento, tá? E é a história de Alex, né? Quando ganha da sua avó de presente de aniversário a robô Ada, tá? E aí eu vou mostrar para vocês só quando a expressão dele, né? Quando ela chega, ó, ou não é essa não. Depois eu mostro de novo, tá? Bom, mas, tá? Ele não consegue, uma que ele não aceita, né? Essa questão de relacionamento com robô. E outra, né, que ele vai tentar de alguma forma corromper isso, tá? Porque ele não consegue, né, se relacionar com essa robotização que ela é, né? E aí ele vai tentar encontrar, né, uma forma de tornar a robô consciente, já que houveram outros no passado. O problema é que é totalmente legal e é uma ação criminosa. Então, assim, o cerne da questão, assim, desse romance, vamos dizer assim, né, é ele, né, tentando, né, achar uma forma de torná-la consciente. Mas existe, tá, uma grande tensão nos humanos, pois acreditam que a qualquer momento os robôs podem se tornar conscientes e se rebelar e colocar a humanidade em perigo, como aconteceu há um ano atrás com um dos robôs da versão P011, que fez um upload, ou seja, um ato de enviar a informação, gerar um arquivo para um computador remoto. No caso, eles fizeram de computador para computador. No caso do quadrinho, e aí gerou dentro, né, de uma corporação, e eles acabaram indo contra os humanos e foi uma coisa feia. Mataram alguns humanos. Então a população está em guerra com essa questão do robô e dessa... A população não sabe, tá? Porque a empresa esconde, já que isso é legal. Mas como de vez em quando aparece uns robôs conscientes e como aconteceu essa tragédia, eles estão assim cada vez mais contra robôs, tá? Bom, a história ela é narrada em 3 volumes. Esse primeiro aqui é o Despertar da Ada. O segundo é
Ada e Alex aprendendo a conviver. E o terceiro é a consequência do ato de Alex de tornar a Ada consciente, tá? Eu não vou contar a história, tá? Porque como é uma história bacana, eu acho uma sacanagem para quem se interessar pelo assunto, tá? Mas eu vou pegar assim alguns trechos, alguns diálogos que me chamaram a atenção e que podem ser fonte de reflexão para uma realidade, né, cada vez mais próxima de nós. Talvez ainda nessa questão não do robô consciente, como é aqui, né, similar à consciência humana, mas no convívio cada vez mais perto e intenso com a inteligência artificial, que com certeza tem que ser muito explorada no sentido de entendê-la e prever as consequências futuras para o ser humano. E tem algumas falas que eu acho que nos alerta e nos coloca para refletir sobre uma realidade não tão remota assim, tá? Bom, então o primeiro volume é o que eu mais vou apresentar algumas falas, tá? Mesmo porque ele é aí o corpo da história, né? Depois você vai se desbrumando mais em ações. Em termos de contexto mesmo, de texto, o primeiro ele é mais intenso. Então eu vou apresentar um pouquinho mais. Ok? Então vamos lá. Então eu já mostrei para vocês, né, a reação, né, quando a Ada ela chega numa caixa, né? Deixa eu ver aqui. Ela chega numa caixa que é o presente da avó, né? Ó, aqui tá a caixa, né? O Alex totalmente, a avó fez uma surpresa para ele, totalmente inesperado, e eis que entra a Ada. E aí ele começa nesse conflito, né? De que na verdade ele não queria esse presente, ele não acredita nessa coisa de relacionamento que dê certo entre humano e robô, tá? E aí eu vou colocar uma conversa que o Alex tem, né? Depois que ele recebe a Ada, ele vai falar com a avó, que é a que deu o presente para ele, porque a avó, ela tem um robô, deixa eu ver se ele aparece aqui. É esse loirinho aqui, ó, tá? Esse loirinho aqui, ó, é o Daniel. A avó tem um robô como companheiro, mas ele é robô. Ele não é um robô senciente, tá? E aí o Alex vai conversar com a avó, né? E aí a avó coloca assim, ele pergunta, né, se ela contou isso para alguém. Ela fala que não, porque a Ada é do modelo X5. Ela coloca assim, só o Daniel sabe. E ele acha maravilhoso. Não é, Daniel? Ó a resposta do robô. Se você acha maravilhoso, então é claro que deve ser. Aí o Alex fica pensando, certo, bem, vamos apenas manter isso entre nós. Mas androides têm muito amor para dar e você merece um pouco mais ultimamente, a avó está falando. E ele fala, mas eu prefiro a moda antiga, tá? E aí eu vou colocar só uma conversinha, aí ele vai embora, tal. E para vocês verem as dificuldades que ele tá em se relacionar com a Ada. Aí numa das conversas, ele coloca assim, eles estão conversando, ela coloca, ela está explicando, a Ada está explicando, né, o que ela pode fazer. Olha, eu não sei como fazer isso. Ele está falando como lidar com ela, né? Ela fala, fazer o quê? Isso tudo, eu não estava esperando por nada disso. E aí a Ada, se você não tem certeza de como começar nossos momentos juntos, permita-me tomar a liberdade de guiá-lo para as minhas numerosas capacidades. Eu venho de fábrica com o conhecimento de uma educação padrão de colégio. Posso comer, beber, piscar. O Alex fala, não é isso que eu queria dizer. A minha avó comprou você para mim sob a ideia errônea de que a faz feliz, pode fazer o mesmo por mim. E não faz. Aí a Ada coloca, sinto muito em ouvir isso.
E aí o Alex fala, você não precisa pedir desculpas. E aí eles continuam. Então ele está totalmente assim incomodado, né, com a presença da Ada, que ele não consegue lidar muito com essa questão, tá? Bom, só que daí ele não consegue mesmo, tá? Ele chama a empresa para recolher a Ada, tá? Porque ele não consegue lidar com ela. E aí ele vai chamar a empresa, né, para devolvê-la mesmo, né? E aí a empresa chega, tal, e aí ele vai ter a última conversa com a Ada. Aí ele fala assim, então, é isso, acho. Eles estão aqui para te levar de volta. E ela fala assim, muito obrigado por tomar conta de mim enquanto estive aqui. Espero que tenha gostado da minha companhia. E ele coloca, olha, você tem que saber que não é você. Você parece legal, mas eu nunca pedi por isso. Eu não estou pronto para tomar conta de alguém. Você nem mesmo é alguém. Eu não sei por que estou me explicando. Não posso ficar com você. Sinto muito. E ela fala, você não precisa se desculpar. Esse é o diálogo deles. Só que ele muda de ideia, né? Ele acaba mudando de ideia e acaba ficando com ela e tentando conviver com essa robotização dela, tá? E aí, só para vocês, eu vou colocar só uma falazinha, tá? Ele sai do trabalho, chega, ela tá na mesma posição. Ele abre a porta, leva um susto. Aí ela fala assim, ele tá saindo, ela fala, tenha um bom dia. No outro quadro já fala, bem-vindo de volta. E aí ele pergunta para ela, você não tem uma cor favorita? E a Ada responde, não, isso também seria uma opinião. E aí, com todo esse incômodo, agora ele está incomodado com essa robotização. Ele quer uma coisa mais humana de um robô, né? E aí ele vai conversar com a empresa para ver se não tem uma forma de torná-la um pouco mais, assim, não tão robótica, vamos dizer assim. E a empresa diz para ele que não. Ele coloca assim, o pessoal da fábrica, tá? Seu Android vai aprender a executar novas tarefas e habilidades com o tempo, assim como se adaptar às suas necessidades específicas e ao seu estilo de vida. Porém, se quiser acelerar o processo, há vários pacotes de habilidades que o senhor pode comprar. Aí o Alex, algum deles inclui tomar decisões por conta própria ou ter opiniões? Sinto muito. Não temos nada disponível que atenda ao seu pedido. Dar a ela essas habilidades é ir contra a lei das restrições à inteligência artificial. Com frequência, nós sugerimos que os clientes que agendem tarefas do dia a dia para seu X5, de modo a que os membros da casa se sintam mais à vontade. Você pode pedir a ela para cuidar do jardim, para ler um livro e essas coisas. E ele fica assim, encafifado, incomodado. E ele, claro, não conformado, vai procurar algum lugar. E ele entra, em termos virtuais, no site chamado Graus de Liberdade. É tudo virtual, tá? Quando ele entra, ele encontra um pessoalzinho lá que tem humanos e robôs nesse lugar, né? É tipo um fórum, só que é virtual. E aí ele vai colocar para o pessoal que ele, que ele gostaria, né, de ter um robô mais humanizado. Isso é possível, isso. E lá ele vê robôs diferentes, os chamados robôs sencientes, ou seja, com consciência, tá? É tipo de um fórum, né? Mostra assim, vamos mostrar algumas imagens para vocês. E aí ele vai conversar
com algumas pessoas lá de dentro, tanto humanos como esses robôs já com consciência, e vai falar o que ele quer. E aí, numa mesa entre um humano, um robô com consciência e ele, eles estão conversando. Eu vou colocar só um trechinho, tá? Eles estão falando da lei das restrições, do perigo, o humano está colocando para ele, né? Do perigo que é, né? De todos os cuidados que ele vai ter que ter, porque se a população perceber que ela é um robô senciente, vai dar muito ruim. Então eles estão assim, tentando ver se o Alex realmente quer um robô com consciência. Porque eles também correm risco, é óbvio, né? E aí ele coloca aqui, eles colocam, você precisa ter certeza. Podemos ensiná-lo a se manter fora do radar, mas é arriscado demais para o resto de nós ajudar se você colocar a si mesmo ou nós em perigo, né? E aí o robô com consciência fala assim, ele não está pronto não. E aí o Alex rebate, não estou brincando, posso ver que isso é maior do que imaginei, mas não significa que eu não esteja comprometido. E aí ele fala assim, eu nem queria um androide para começar. E aí o robô com consciência, e o que te faz pensar que vai querer ficar com ela se for senciente? Muitos de nossos membros foram, ou seja, de robôs com consciência, abandonados por seus donos quando se revelaram diferentes do que eles queriam. Um robô é uma coisa, um robô com consciência é outra. E o Alex, eu apenas vejo mais nela. Quero saber quem ela pode realmente ser. Aí o robozinho, o consciência fala, vamos despertar então a sua X5. O Alex fala, espera, despertá-la? Do que você está falando? E aí eles vão explicar para ele, né? Quando eles alertaram a inteligência Prime com a inteligência artificial mais avançada do mercado, não estavam brincando. Prime estava em uma disputa direta com a New Wave para criar a primeira inteligência artificial ciente da história. Eles perderam esse marco, mas quando a New Wave caiu, a Prime aprendeu com a lição deles. O robô que o público não sabe é que a inteligência Prime também era senciente. E ela não podia entrar em produção assim, certo? Mas aí é que está. A inteligência Prime é um cérebro artificial. Qualquer androide com ela é tão mentalmente complexo quanto nós. Se você remover aquele elemento todo, o sistema desaba. Mas o que pode se fazer é bloquear a senciência. E isso o que o Prime fez. Ela bloqueou esse poder da senciência, o poder da consciência. A inteligência Prime roda em um ponto muito baixo de seu potencial. Entende? Então, assim, para o público geral, e é vendido o robô que não tem capacidade de ter consciência, só que no fundo ela tem. Só que a empresa esconde. É claro, né? Tudo que é escondido uma vez é descoberto. Tanto que esse pessoal, eles têm robôs, nesse fórum aqui, todos os robôs já são cientes com os seus humanos, tá? Aí o robô ciente coloca assim, sua X5 já tem tudo de que precisa para ser senciente. Ela só precisa ser destravada. Ela precisa ser libertada. E aí eles continuam conversando um monte de coisas, de todas as consequências, de todas as responsabilidades, e por aí vai. E aí eles combinam tal de que, porque é esse robozinho que vai fazer o processo, marcam um lugar, tal, num hotel, porque isso tem que ser super sigiloso, tá? E aí eu só vou mostrar algumas coisas. Eles estão aqui no quarto do hotel, ó, o robô começa a mexer na programação dela. De início, ela tem uma reação, mas logo depois ela, entre aspas, ela apaga.
Mas tipo assim, ela fica... A impressão que nos dá é que ela fica processando, né? Porque na verdade eles estão mexendo no programa dela, é um programa ultra complexo e ela tá, né? Nesse apagão dela, ela tá processando tudo isso, essa questão, né? E o Alex fica do lado dela, vai conversando com o robô, ele diz que é normal, só que ele fala também que alguns robôs não aguentam e que, entre aspas, assim, desligam, morrem, né? E então vão ter que esperar até que ela possa despertar, eles não tem como fazer nada, né, nesse período. E aí o Alex, né, esperando, tá conversando com o robô, ele fala assim, quando ela vai sair dessa? Aí é por conta dela. Algumas nunca mais se reconectam à realidade, simplesmente não conseguem lidar com isso. E aí ele fala, mas também depende da criação. Robôs recém-cientes finalmente são capazes de processar experiências passadas e pode ser um choque. Vamos esperar que ela julgue ter levado uma vida decente com você até agora. E aí eles continuam conversando. E aí o robozinho com consciência fala assim, é só que eu já vi isso antes, as pessoas arranjam um robô, depois se apega. Você não consegue lidar com o fato de desejar um androide, então tenta torná-la humana. Uma novidade, ela nunca será humana, não importa o quanto você tente. O robô fala para ele. Ela nunca será humana, não importa o quanto você tente. E o Alex fala, esse não sou eu, por que concordar com isso se é assim que você pensa? E aí o robozinho fala, não estou fazendo isso por você, estou fazendo por ela. Porque fechar-se em si mesma, por mais horrível que pareça, é a primeira coisa genuína que ela já fez em sua existência. Porém, tecnicamente, ela não existe mais. Agora que todos os registros dela na Tanaka foram deletados, e isso a coloca em uma posição extremamente vulnerável. No final das contas, não temos chance alguma sem humanos para nos apoiar. E você deu o primeiro passo. Isso é o bastante por enquanto. E aí o robô fala para ele, se isso não funcionar, não a destrua. Nem tente mexer com ela ou abandoná-la na beira da estrada. Se você ficar com medo de ser apanhado, vá até o grau de liberdade, que é esse fórum em que ele encontrou esse pessoal, tá? E aí podemos tomar conta dela. E o robozinho fala para ele, às vezes é demais para o humano, e a única forma de saber é passando por isso. É em primeira mão. E o Alex coloca, o que te faz pensar que ela vai ficar comigo? Você mesmo mencionou que ela pode partir. Ela pode, é um risco que você correu. Mas às vezes até nós apegamos ao que é conhecido. Mas às vezes nós nos apegamos ao que é conhecido. Que é o que o robozinho fala. Porque quando ela vai se tornar consciente, ela vai poder escolher, né? Se ela vai poder, querer continuar com o Alex ou se ela vai embora. Ela se tornou uma pessoa de escolha. E o robô fala para ele que mesmo assim, eles se tornando sencientes, eles precisam dos seres humanos. Tá? E o que ele coloca aqui é que ele coloca, mas às vezes nós nos apegamos. Aquela coisa que ele fala de que de vez em quando o humano torna um robô consciente, mas ele não gosta do resultado. E é por isso que eles relutam tanto em tornar os robôs conscientes, porque eles mesmos, robôs, mesmo não sendo humano, eles se apegam ao humano. Mas nem sempre o humano se apega
ao robô. E aí eles continuam conversando, tal, e ela vai indo. Eu não vou mostrar porque é muita coisa, tá? E aí, quem quiser também, né? Para quem quiser ler o quadrinho, até que ela desperta, tá? E aqui, ela despertou, continua, tá? Esse é o primeiro volume, tá? Bom, esse aqui eu vou falar bem pouco dele, tá? Porque é praticamente a convivência entre eles. Então, tanto a Ada como o Alex vão aprender a conviver, né? Então, boa parte do quadrinho desse segundo volume aqui é esse dia a dia deles e principalmente esse medo que eles têm, porque ela é ilegal, ninguém pode descobrir. E aí eles vivem meio que fechados, né? Num círculo muito pequenininho para não correrem riscos. Mas eu vou mostrar só algumas coisinhas. Eu achei interessante uma das falas, para vocês terem uma noção, tá? É o presidente, a fala do presidente, tá quase na metade do quadrinho desse volume. Ele fala assim, ó, a tecnologia sempre vai avançar. Mas precisamos ter cuidado enquanto avançamos para que os humanos estejam sempre no centro de nossos melhores interesses. As pessoas precisam se sentir seguras em suas próprias casas. Não podemos esquecer que os robôs são ferramentas para enriquecer e elevar nossas vidas, não para levar as suas próprias vidas. É que o presidente está falando, o robô ele é um instrumento, ele é uma ferramenta para tornar a vida dos humanos mais fácil, mais tranquila, mais prazerosa. Mas ele não é um instrumento de convívio em termos de relacionamento humano. Não é para isso que ele foi. Se diz aqui que parece que ele também não sabe da falcatrua da empresa, né? Eu não vou ler tudo não. Aí ele coloca que ele tem recebido muitos relatos de pessoas que percebem que tem robôs por aí espalhados sencientes, tá? E ele fala, então eles vão fechar mais o cerco ainda. E aí ele coloca assim, e é por esse motivo que a partir desse momento estamos iniciando a operação Avalanche. Então, o que ele vai fazer? Membros da CIA vão se camuflar entre a população, todos os lugares, para eles detectarem os robôs com consciência. Então, eles estão fechando mais o cerco ainda, porque há relatos, há denúncias de possíveis robôs com consciência, tá? E aí eles ficam mais apreensivos ainda, tá? Aqui, tá? Eu achei interessante essa fala. O Alex vai levar a Ada já com consciência na casa da avó. Só que lembre-se, o robô da avó, o Daniel, ele é robotizado. Ele não é um robô senciente. Eles estão conversando, tá? E aí a Ada e a avó do Alex, eles estão conversando, a avó coloca assim, você parece desapontada, menina, porque o Alex é o robô, né? E ela vê o Alex robotizado e ela fica meio incomodada com aquilo. Aí a avó fala assim, você parece meio desapontada. Aí ela coloca, Daniel teria tanto potencial se fosse destravado, ele teria uma vida. Aí a avó coloca, mas eu o colocaria em perigo. E a Ada, isso é realmente só por causa do perigo? A avó, não, talvez ela tenha razão. Eu gosto das coisas como são. Foi por isso que comprei o Daniel, para começo de conversa. Eu não queria complicações. Mas, se ele não for senciente, não vejo problema. Que mal existe em mantê-lo como ele é agora? E a Ada, seria errado mantê-lo travado apenas porque ele não sabe que existe mais para ele. A avó,
Ou será errado destravá-lo quando o mundo não está preparado para isso? Ada, muita gente fez coisas importantes na história quando o mundo não estava preparado. A avó, ainda assim, como está sendo para você ser senciente? Ter que fingir que você ainda está travada, sem poder ir a lugar algum, sem temer que algo horrível lhe aconteça. Ada, é melhor do que não ser senciente, não acha? E a avó fala, talvez. Talvez. Então, esse é o embate. É interessante o embate entre elas, porque agora ela tem argumentos para rebater, né? E ela acha uma judiação, né? Uma injustiça o Daniel continuar naquela forma travada, sem ter consciência do potencial que ele tem. Mas a avó prefere mantê-lo assim. E aí eles estão... O Alex leva a Ada nesse fórum virtual do grau de liberdade e ali tem seres humanos e robôs sencientes. E ela faz né, entra numa rodinha ali onde tem seres humanos com seus robôs sencientes, inclusive o robô que tornou ela consciente. Eles estão conversando e eu achei interessante isso. Uma das robôs que se tornaram sencientes, ela está falando que eles trabalham tal e tudo mais, e aí ela fala assim: sou especializada em alterações em robôs. Muitos droides livres descobrem que não se identificam com os corpos ou gêneros de origem, ou com nenhum gênero. Alguns rejeitam totalmente a aparência humana. É um modo de assumir o controle de nossas vidas. Eu achei interessante, né? Que até os robôs ela coloca aqui, que tem robôs que quando se tornam conscientes, eles não se identificam ou com homem, ou com mulher, ou com qualquer gênero. E ela é uma especialista em estar transformando eles no que eles quiserem, naquilo que eles se sentirem melhor. Então, assim, mais humano que isso é impossível, né? Bom, outro trechinho, assim, só para pulando, tá? Eu tô pulando praticamente o volume todo, tá? E aqui é a Ada conversando com o Daniel, tá? E aí, nesse grupinho deles, elas falam de que os robôs podem, né? Porque na verdade os robôs são de relacionamento, contato físico mesmo, né? De companheiros. E o Alex trata a Ada como uma amiga. Ele ainda não está preparado para esse passinho a mais de intimidade. E ela fica sabendo que isso existe, que isso é possível, tal. Vê uns... Desculpa, ela vê aí uns sites onde mostra algumas coisas, tal, que ela não sabia que existia, né? E ela vai tentar querer se relacionar intimamente com o Alex. E ele leva um susto danado. E ele ainda não está preparado para esse passo. E essa é a conversa deles. Ó, que interessante. Porque aí ele rejeita ela, né? Ele não quer, né? Ele toma aquele susto e ela fala assim: porque eu sou um androide? E eu sou sua androide? O Alex, você é meu presente de aniversário. Faz ideia de quanto isso é errado? Pelo amor de Deus, eu escolhi até o seu nome. Ele ainda sabe. Ele tornou ela consciente, mas aqui dentro, ele ainda lida com ela como se ela fosse um robô. Ele não vê ela ainda como uma possibilidade humana. Ela fala, mas eu escolhi ficar com ele, em relação ao nome, né? Ele fala, pelo amor de Deus, eu escolhi até o seu nome. E ela fala assim, mas eu escolhi ficar com ele. Aí ela fala assim, você disse a Catherine que eu sou mais do que apenas um robô. Mas isso não é verdade. Eu sou só um robô. Sou totalmente um robô. O Alex, o que quer dizer que você é uma pessoa? Então, por que você não me trata como uma? Eu trato, Ada. Não. Se tratasse, acreditaria em mim quando digo que quero você.
E ela continua: você não confia que o que eu sinto é real, porque acha que eu estou simplesmente programando isso. Mas você também não está se programando. Tudo que sente é devido a neurônios disparando em seu cérebro em substâncias químicas jorrando em seu organismo. Isso já é diferente. Ele fica sem palavras. E ela coloca a Ada: talvez Caterine esteja correta em não dispensar Daniel, e não despertar Daniel. O mundo não está preparado para isso. Você não está preparado para isso. Talvez haja outras coisas que você precise superar além da Clara, que é uma antiga namorada. E aí ela coloca: eu não tenho como mudar de onde vim. Eu nunca perdi nada disso. E o Alex: nem eu. Então essa é uma conversa dura entre eles. E né, o que nos mostra que ele ainda não está preparado. Ele tornou ela consciente, mas continua lidando ela como se ela fosse um robô. Tá? E isso acaba afetando ela, já que ela se tornou uma humana. E aí, olha que interessante o que ela fala para ele: Alex, quando você ouvir esta mensagem, eu já estarei longe. Se me acontecer qualquer coisa, me esforçarei para que nada seja retratado, para que nada seja retraçado até você. Então, por favor, não se preocupe com isso. Você fez tanto por mim e eu sou grata por isso, por nosso tempo juntos. Você me destravou, me deu as boas-vindas em seu lar, cuidou de mim. Você queria que eu fosse feliz. Mas eu preciso de mais do que 4 paredes e um guardião. E você precisa de mais do que um robô pela qual você nem pediu. Eu posso sentir as emoções de um modo diferente, mas eu as sinto. Eu posso amar. Eu posso ser ferida. Fiz um lanche para você. E aí vai. Então, depois daquela conversa entre eles, né, ela resolve ir embora. Tá? Ela vai e tal, só que daí eles acabam se encontrando. Aí, quem quiser ler, né, esse é o segundo volume. E o terceiro, eu vou falar menos ainda, né? Porque aí o terceiro é o seguinte: eles se reencontram, o Alex acaba aceitando ela, ele percebe, né? E tem o seguinte: tem alguns amigos dele que sabem dela, né? Do mundo ali bem fechadinho e tal. Tem uns amigos que sabem. E um rapaz vai até a casa deles quando o Alex não está. Deixa eu ver se... Não. Antes tem isso aqui, ó. Ele está numa festa, numa casa de amigos que sabem. Esse grupinho pequeno que sabe dela. Mas não sabem ainda que ela tem consciência. Sabem que ela é uma robô. Ela está ali, ela está tentando disfarçar, né? E agindo como se ela fosse uma robô mesmo. E chega uma amiga que pro Alex é uma amiga, mas ela sempre teve outras intenções com ele. E aí ela coloca assim: brincando de casinha com Ada, ele estranha. E aí ela coloca assim: eu fui uma idiota por esperar você. O quê? Pensei que fôssemos amigos, Alex. E somos? Só que você passa mais tempo com uma androide do que pessoas que te conhecem há anos. De onde raios vem tudo isso? Ele está estranhando o comportamento da amiga, né? Você estava planejando passar um tempo comigo. Ah, claro que sim. Você disse que ela não era uma namorada. Eu falei isso antes. Você tem razão. Presumo, ela fala, né? Presumo que isso mudou. E ela continua: é claro que mudaria. Por que eu estou surpresa? Ela poderia ser uma modelo. Está sempre disposta para sexo. Nunca vai engordar. Ainda vai ter aparência de 24 anos quando você tiver 77. Parece um ótimo negócio para mim. Que precisa de uma mulher real quando... Ela coloca: quem precisa de uma mulher real
quando pode ter a fantasia que todos os homens têm. Ah, o que é isso, Isabel? Não é assim. E ela, então como que é? Vocês dois têm profundas discussões filosóficas? Ela te entende? É tão típico, Alex. Já é difícil competir com outras mulheres, mas agora temos que lidar com robôs? Robôs! E ela está inconformada, né? Porque ela tinha interesses, mas ele sempre viu ela como amiga. E ela tá, assim, totalmente ressentida, porque competir com mulher, para mulher já é difícil. Agora, com uma robô que não envelhece, que não tem cheiro, que não cansa, que é meio difícil, né? E aí, já estando na casa, o Alex está trabalhando e um amigo deles, que sabe que ela é uma robô, vai conversar com ela, só que ele tá puto da vida. Por Alex estar convivendo ainda, ele pensou assim, que o Alex, né, ia desistir e tal, e quando ele vê que a coisa é séria, ele se ressente e ele vai conversar com ela. E nessa conversa ele acaba ficando agressivo com ela. E aí eu vou colocar só um trechinho, ele coloca assim, ser ciente não muda nada. E ela tá tentando assim, ele tá desconfiado que é uma robô senciente e ela tá tentando manter a pose de robô, tá? Ser ciente não muda nada, você ainda é uma máquina. Você é substituta, projetada pra gente patética que não consegue o que quer. Então você é autoconsciente? Tem boas coisas? Vai na porcaria. Isso significa apenas que quando você funciona de um modo como os humanos, te projetaram para funcionar. Você não é real. E aí, ele já tinha dado uns papos nela, né? Quando ele fala você não é real, ela perde um pouquinho a compostura, ó, e parte pra cima dele. Só que ela não mata nada, ela para tal, aí ela se arrepende. Quando o Alex chega, ela tá apavorada pela falta de controle, né? O Alex totalmente inconformado com a atitude do amigo e a Ada arrasada pela atitude que ela teve. Bom, as coisas vão acontecendo, tem outras coisas aqui na história que eu tô deixando, tá? Tem outros dramas aqui na história que aí vai ficar para quem lê. Eu só tô pegando mesmo as partes importantes. O negócio é o seguinte, delatam eles, né? E a polícia cai em cima. E aí eles tentam fugir, aqui são eles fugindo, né? Aí começa a polícia, começa drones, né? Eles saem do carro, começam a correr e tal. Mas o pessoal tá em cima, né? Não tem muito o que fazer. Atiram nela. Isso não é o final não, tá, pessoal? Tô mostrando porque na verdade tem mais coisas. E no fim, ó, aqui, tá? O que acontece? Prendem ele e colocam ela numa caixa. E daí por diante eu não vou falar, porque daí por diante aí tem mais coisa, tá? Tem mais aí umas 20 páginas do desfecho da história. Mas aí quem, né, vai ficar para quem tiver interesse. Também eu não vou tirar, né, esse prazer de vocês verem, para quem se interessar, para quem quiser comprar, para quem quiser ler, né, eu não vou falar o desfecho da história não, porque eu acho que as principais reflexões eu já coloquei, tem muita coisa para se pensar, coloquei de uma forma bem rapidinha, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas é assim, ó, deixei muita coisa, muitos conflitos, principalmente dos humanos, com os robôs cientes e dos robôs com uma forma geral. Tem coisas muito interessantes a se pensar aqui, tá? Para quem gosta do assunto, para quem gosta de refletir o assunto, eu acho uma história bem bacana. Não é muito caro, tá? Ele vem num box, ele é, né, nesse box aqui, ó, né? Vem os 3 juntinhos, porque não tem sentido você comprar um volume, né? A história é em 3 volumes, tá? Eu só no último finalzinho aqui, né, de uma forma geral. No meu entendimento, o ponto central é a reflexão do porquê as pessoas, homens e mulheres,
tá? Que aqui eu mostrei a história do Alex, mas tem mulheres que compram homens, como a avó do Alex. Estão cada vez mais interessados em relacionamentos com robôs. Quais são as crenças, quais são as expectativas envolvidas nesse caso? Que é como a moça falou, né? Pô, mas agora eu vou ter que, com uma robô, eu vou ter que... Não basta, né, ter milhares de mulheres, não basta ter milhares de homens, aí vai ter que lidar com um robô. Mas por que o ser humano parece cada vez mais voltado para essa questão de não se relacionar com o humano, e sim, no nosso caso, virtualmente, né? O que leva os seres humanos a sonharem, desejarem por relacionamentos com robôs e não com seres humanos, que é o que a nossa realidade hoje já tem. Pessoas que preferem ficar no seu cantinho, na sua proteção, na sua casa, na sua realidade, e se relacionarem com as pessoas, seja a nível amoroso, seja a nível de amizade, de troca, com as pessoas do outro lado. Não é com o robô, mas é do outro lado, ou seja, não tem o contato humano, não tem a troca. Isso é a nossa realidade é essa. Nós estamos, de alguma forma, né, e aí cada vez mais intenso, nos relacionando em todos os sentidos, seja negócio, seja amizade, seja troca de informação, relacionamentos, com o outro lado, com a pessoa do outro lado, que a gente nem sabe se é real ou não, se aquilo que ela... E a gente também, o que a gente deixa transparecer, o que a gente mostra. Muitas questões a serem discutidas, né? E aí você para e pense qual que é a sua realidade e reflete e vê se a sua realidade ela que mais ou menos se assemelha a essas coisas. Se você se preocupa, se não, se você acha que não vai dar nada, como que você está nos seus relacionamentos, nas suas amizades, é mais virtual, é mais real? Tem muita coisa para se pensar. Ok? Bom, quem tiver interesse, pessoal, é uma historinha bacanérrima, muito boa, legal, tá? Eu recomendo. Não é muito cara, tá? Eu não lembro o preço, mas não é muito caro, não. Mas são 3 volumes e é bem bacana. Ok? Então a gente se vê no próximo olhar.